Olá, eu sou a professora Paula, sou professora da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação da Unicamp e nesse vídeo eu faço uma introdução ao experimento 1 do Laboratório de Fundamentos Físicos para Engenharia Elétrica, disciplina E301, que é oferecida para o curso de Engenharia Elétrica. Eu gosto de começar esse experimento com a discussão sobre, afinal de contas, o que é engenharia, né? O que faz um engenheiro. Muitas vezes, quando a gente faz essa pergunta para alunos, principalmente iniciantes no curso de engenharia, né, eles não conseguem definir com muita clareza o que é engenharia. E se nós buscarmos algumas definições, nós vamos encontrar coisas como uso intencional da ciência para um fim específico. Outras definições trazem ainda a questão da aplicabilidade do conhecimento, ou seja, a engenharia seria a adaptação do conhecimento adquirido sobre a natureza para a solução de problemas da humanidade. Eu gosto de citar esse relatório que foi criado pela National Academy of Engineering, onde ele traz um panorama de grandes desafios da engenharia para os próximos anos, para as próximas décadas. Ele cita coisas como tornar a energia solar mais econômica, gerar energia a partir da fusão, ou seja, estamos tratando de continuar gerando energia para toda a população do mundo, né? Porém de uma maneira mais limpa e mais econômica. Prover acesso à água limpa, né? Muitos não percebem ainda que grande parte da população global não tem acesso à água limpa, algo que nos países ricos é algo já comum e que acontece há centenas de anos. Muitos países do mundo ainda não têm acesso a essa tecnologia mais básica. E prover acesso a essa tecnologia parece ser fundamental, por exemplo, para promover a saúde dos habitantes da Terra e também, principalmente, das crianças. Outra tecnologia apontada por esse relatório é tornar o ciberespaço mais seguro, né? Sabendo que hoje muitas transações financeiras, muitas informações pessoais, né? Que muitas vezes são mineradas para fins escusos, né? Hoje a gente sabe que essas informações que circulam no ciberespaço, elas podem ser usadas para o mal, por exemplo, e tem o potencial, inclusive, de mudar a trajetória política de um país, né? Ou um simples ataque cibernético pode oferecer grande risco à economia de um país. Então, soluções de engenharia para tornar o ciberespaço mais seguro são muito relevantes. Ainda, né? Avançarmos em ferramentas de aprendizado personalizado, ou seja, cada vez mais temos ferramentas de aprendizagem que possam considerar as individualidades de cada pessoa, né? E temos ferramentas que permitam esse projeto individualizado, customizado, a fim de realmente proporcionar um desenvolvimento educacional mais equânime, né, entre os indivíduos. Criar mecanismos de sequestro do carbono na atmosfera. Então, isso parece ser uma tecnologia urgente, né, onde cada vez mais deveríamos estar investindo no desenvolvimento desse tipo de tecnologia, que está diretamente associada à mitigação dos efeitos da mudança climática e do aquecimento global. E é bastante interessante lembrar que a engenharia ela serve de suporte para todas as áreas do conhecimento, né? Então, a engenharia sempre contribuiu com ferramentas que acabaram proporcionando descobertas científicas nas mais diferentes áreas, certo? Então, muitas das descobertas que existem hoje, por exemplo, na área de medicina, só foram possíveis porque engenheiros desenvolveram equipamentos extremamente sofisticados de medição, né? Por exemplo, imagens, né, do corpo, né? Tecnologias de imagens médicas em geral, ok? Então, esse é um pequeno recorte da relevância da engenharia para o mundo, né? E, em particular, temas que são considerados grandes desafios
e que a engenharia e os engenheiros, né, deveriam estar se dedicando nas próximas décadas. Eu gosto sempre de lembrar que existe hoje uma demanda muito grande por engenheiros no mundo e uma falta desses profissionais nas cadeiras de formação, né? Muitos países têm investido financeiramente para aumentar a sua capacidade de formação de engenheiros, né? É interessante mencionar também que uma das grandes estratégias enxergadas para aumentar a capacidade global dos recursos humanos em engenharia está a maior inclusão de mulheres nessa área, né? Que ainda é predominantemente masculina. Bom, então, em resumo, eu gosto de definir a engenharia elétrica como uma área que se dedica a conhecer toda a ciência, né, por trás dos fenômenos eletromagnéticos, mas que é capaz de fazer algum tipo de abstração, né, para que a gente desenvolva aplicações em benefício da humanidade, certo? Então, acho que uma palavra-chave aí é abstração, né? Sairmos dos entendimentos científicos, das teorias, das leis, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, e conseguimos dar um salto para as aplicações. Como que a engenharia elétrica constrói esse conhecimento, né? Como que os alunos de engenharia elétrica tipicamente são apresentados a esse conhecimento, né? Primeiramente, é importante que os alunos tenham uma boa compreensão das próprias leis da física, certo? Então, os alunos de engenharia elétrica têm uma boa carga de formação em disciplinas da área da física. É importante que eles entendam essa linguagem, é importante que eles entendam os diferentes modelos existentes, é importante que eles sejam expostos aos ferramentais matemáticos e ao método científico também que é utilizado na física, principalmente, né? Em seguida, a área de engenharia elétrica, ela pode ser dividida em duas grandes áreas, né? Uma área que tem um olhar mais analógico, né? Onde a física ela começa a ser aplicada na construção de determinados dispositivos. Então, os alunos se dedicam uma boa parte do tempo estudando circuitos e eletrônica, né? Tipicamente, nós temos algumas disciplinas relacionadas à microeletrônica e circuitos RF também. E na outra perna seria o lado digital, né? Então, partindo do pressuposto que nós aplicamos as leis da física para construir dispositivos eletrônicos digitais que se comportam de maneira lógica, nós construímos em cima desse conhecimento uma série de abstrações que nos levam, inclusive, ao mundo da computação, certo? Então, é a partir de circuitos que só são possíveis de serem construídos devido aos conhecimentos em microeletrônica, né, que nós conseguimos construir portas lógicas, né, que permitem um certo nível de abstração digital que abrem as portas para o mundo da computação, ok? Então, eu julgo que é bastante interessante ter essa visão de como que o conhecimento é construído sobre um alicerce fundamentalmente teórico, né? E que aos poucos ele vai evoluindo para a aplicação de fato. Ainda, né, nessa visão, essa disciplina ela se encontra como um caminho, né, para esses níveis de abstração. Então, os alunos que chegaram até aqui, na sua maioria, já passaram pelas disciplinas de circuitos elétricos, circuitos lógicos, né? Já tiveram um pouquinho dessa visão, tanto do mundo analógico quanto do mundo digital. E quando chegam nessa disciplina, digamos assim que nós estamos sofisticando o entendimento dos alunos em relação aos limites que a gente pode encontrar relacionados às teorias já vistas. Portanto, para prosseguir, eu acho importante a gente acessar algumas definições, né,
de teorias, leis e modelos da física, ok? Então, uma teoria, ela pode ser explicada como alguma explicação dos mecanismos de funcionamento da natureza, né? Que é suportada por evidência científica, né? Verificada múltiplas vezes por inúmeros cientistas. Então, constrói-se uma teoria a partir do momento em que fizemos experimentos, primeiramente, né, geramos hipóteses sobre algum fenômeno, realizamos experimentos controlados para verificar essas hipóteses, e uma vez que esses resultados foram verificados múltiplas vezes, né, uma vez que a gente garantiu a reprodutibilidade desses resultados, nós conseguimos derivar uma teoria, certo? Então, um exemplo de teoria é dizer que a matéria é composta por átomos de diferentes elementos químicos e que cada elemento químico tem características que definem suas propriedades físico-químicas, certo? Então, isso é uma teoria que foi construída ao longo de centenas de anos, né, com base numa série de experimentos realizados por diferentes cientistas. Uma lei se torna uma explicação concisa e geral para descrever algum fenômeno da natureza, certo? Então, quando a gente consegue, a partir da teoria, extrair algum conhecimento conciso para um fenômeno da natureza. Um exemplo seria: a energia não pode ser criada ou destruída, só pode ser transformada em outro tipo de energia. É uma lei que rege, que a gente, até hoje, né, não conseguimos encontrar nenhum exemplo que refute essa afirmação. Tá? E o que seria um modelo? Né? Então, um modelo seria uma representação simplificada de um fenômeno tipicamente complexo, criado tipicamente a partir de dados experimentais. Agora, o que é importante em relação ao modelo é que ele é válido sob certas condições. E um modelo tipicamente é criado quando nós visamos alguma aplicação. Então, modelos, eles têm utilidade, tipicamente. E onde que entra a engenharia, né? A engenharia, ela deve entender as limitações desses modelos, né? Superá-las dentro do possível e, como eu já disse, usar esses modelos para aplicações que façam algum sentido, certo? Só para exemplificar esse pensamento, né? Eu poderia ter a simples pergunta de como que eu determino a corrente nessa lâmpada elétrica, né? Com base nesse circuito. Uma possível maneira de obter a corrente nesse circuito seria usar as leis de Maxwell, certo? Então, as leis de Maxwell, elas explicam todo o arcabouço de fenômenos eletromagnéticos que acontecem num determinado circuito elétrico, né? Mas para isso, para usar as leis de Maxwell para determinar a corrente numa lâmpada, eu teria que saber qual é a área do fio condutor, de que material são feitos os contatos do fio condutor, do filamento, quantas espiras tem o filamento da lâmpada. Eu teria que verificar se existe algum acoplamento magnético nas espiras do filamento da lâmpada, ou seja, é algo não trivial, certo? Os engenheiros, então, né, obviamente ajudados pelos físicos, né, desenvolvem um modelo, uma simplificação de mundo, né? E então a gente tipicamente olharia para esse circuito e o modelaria de uma maneira mais simples, como uma fonte de tensão e uma resistência elétrica. E a partir disso, nós usaríamos a lei de Ohm para calcular essa corrente. O valor que nós vamos encontrar, ele vai ser verificado experimentalmente com grande precisão? Bom, depende. A resposta depende, certo? Digamos que em certas condições, sim, a gente vai conseguir chegar nesse resultado com grande precisão. Tá? Então, recapitulando mais uma vez, né, a engenharia tem esse olhar da abstração, onde a gente sai de um mundo físico e simplifica o problema para que a gente consiga lidar melhor com esse problema de uma maneira prática, certo?
Então, eu gosto sempre de lembrar do modelo de pensamento das integradas, né? Então, quando eu tiro uma integral de uma função matemática, por definição, a integral de uma função matemática seria a área abaixo dessa curva, né, formada pela função. Porém, eu não sei calcular áreas de formas geométricas complicadas como essa curva toda variável, né? E para isso, então, a gente aplica uma abstração. A gente pressupõe que a área abaixo dessa curva pode ser modelada como uma série de pequenos retângulos. E retângulos eu sei calcular a área, e a partir da soma das áreas desses retângulos infinitesimais, eu chego na integrada da curva, né? Então, é uma ideia extremamente simples, porém extremamente poderosa, que permite que, com base nessa ideia, nós deduzamos outros tipos de raciocínio e evoluamos na aplicação desses conhecimentos. Então, nesse experimento 1, o que a gente vai estar fazendo na realidade, e eu gostaria que vocês assistissem os vídeos com esses pensamentos, né, na cabeça. Primeiro, a gente vai mostrar experimentos onde claramente a gente vai ver que a lei de Ohm não é obedecida, certo? Então, a missão de vocês é refletir no porquê disso, certo? Em segundo lugar, é importante que, após assistirem os vídeos, vocês façam um estudo teórico sobre o que torna um material condutor ou isolante, né? Em particular, também nesse experimento, nós vamos ver os materiais dielétricos. E, finalmente, uma coisa que nós introduzimos durante os exercícios desse experimento é a questão da modelagem a partir dos dados, né? Então, basicamente, nós vamos estar coletando dados e a ideia é que vocês gerem modelos a partir desses dados. Como que vocês vão gerar modelos, né? Então, para isso, vocês vão usar técnicas de regressão. Então, quando a gente fala em regressão, a gente está falando num conjunto de técnicas estatísticas, né? Que modelam matematicamente uma variável de saída em função de uma variável de entrada. Vocês devem ter trabalhado muito com a regressão linear, mas, na verdade, existem uma série de outros modelos não lineares que também podem ser aplicados e que vão ser úteis, por exemplo, nesse primeiro experimento. Então, só recapitulando, no eixo y de uma regressão, nós vamos ter a variável dependente, e no eixo x, nós vamos ter a variável explanatória ou a variável independente. Então, no exemplo que está na tela, a gente tem um gráfico onde no eixo x a gente tem o peso corporal, e a partir de dados de peso corporal, a gente tenta explicar a concentração de insulina no sangue, certo? Então, parte dos objetivos desse experimento é que vocês também utilizem a técnica de regressão, não apenas linear, mas também não linear, para explicar os fenômenos que vão ser medidos.